todos somos médiuns. E o nosso irmão Sérgio Furtado, que está aí, que eu já vi ele fez algumas perguntas sobre mediunidade e tudo, mas o que ficou para a gente dar uma pincelada aqui foi quando ele diz o seguinte: não me vejo assim, creio ter cumprido essa missão em vidas passadas. E o Zé Maria respondeu muito bem, né? Ele respondeu assim, para quem não leu: não sei se estou sendo inconveniente, mas devemos enxergar diferente essa questão, visto que o mandato mediúnico não é uma missão do tipo que se cumpre e, uma vez cumprida, não precisamos mais voltá-la a cumprir. Tá? Isso foi o que ele respondeu. Muito bem. Na nossa aula de número 8, eu acho que até o Sérgio, eu acho que ainda não estava frequentando, eu acho. Mas tem coisas que a gente precisa falar muitas vezes. Por exemplo, essa situação do somos todos médiuns é mais ou menos isso, mas merece uma explicação, porque a gente ouve assim em muitos centros espíritas, e às vezes centros até grandes, que passam essa mensagem: somos todos médiuns. Na realidade, somos, mas tem uma explicação. Então, vamos ver qual que é. Kardec, né, que é o codificador, então, é a pessoa mais indicada para nos informar isso aí. No livro dos médiuns, né, que todos nós devemos ler, livro dos médiuns, no capítulo 14, ele diz o seguinte: todo aquele que sentir um grau qualquer a influência dos espíritos é, por conseguinte, médium, independente de religião, de crédito, de raça, tal. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. E aí, na segunda parte do livro dos médiuns, ele diz o seguinte: todavia, é aí que a coisa modifica um pouquinho. Todavia, tal designação não se aplica senão àqueles cuja a influência se dê de maneira perceptível, ostensiva, passível de demonstração. E diz também: o que depende de um organismo predisposto. No processo reencarnatório, já está imantado no corpo para que podemos exercer a faculdade mediúnica. E a mesma coisa no capítulo 20 do próprio livro dos médiuns, ele diz que trata da influência moral dos médiuns. Ele diz o seguinte, que a mediunidade ela começa no organismo. Por isso, uns têm a percepção, outros não. Tá? Então, o que a gente entende? Que todos nós somos médiuns. Por quê? Porque todos nós recebemos uma influenciação dos espíritos. Mas aqueles médiuns ostensivos, né, que são para trabalhar, né, com a energia, a sua energia e a energia da espiritualidade, existe uma situação diferente no organismo. Então, essa é a diferença de somos todos médiuns, né? E dos médiuns de trabalho, dos médiuns ostensivos. Eu acho que aí fica bem claro. Mas é uma situação assim bem conflitante, porque é muito falado isso, somos todos médiuns. E não se dá essa explicação que está no livro dos médiuns, né, do codificador Allan Kardec. E o Emmanuel, né, que é o mentor era, né, porque o Chico já desencarnou, era o mentor do Chico,
Ele tem uma definição também muito interessante. Está no livro Emmanuel, capítulo 11. E aí, alguém vai lembrar até dessa aula quando eu li aqui o que o Emmanuel disse. Quem são médios na sua generalidade? Essa é a pergunta. E aí ele responde, na sua generalidade, quer dizer, em geral, não são médios missionários, mas sim almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram o curso das leis divinas, que estão resgatando sobre peso de severos compromissos, de grande responsabilidade do seu passado obscuro e delituoso, com graves erros. Tá? Esses são os médios que estão aqui no planeta de prova e expiações. Muito bem. A mediunidade, nesse livro, ele diz o seguinte, nesse capítulo 14, que é a mediunidade missionária, né, de compromisso e de comprometimento, e que a maioria das mediunidades são de comprometimento. E o que isso significa? Quando o projeto de reencarnação começa a ser formado, e isso não são todos os casos, né? Quando o espírito já é um pouco mais esclarecido. Ele é informado de que o seu saldo devedor é X. E para ele saldar uma parte desse saldo, ele deve reencarnar com um problema. Esse problema pode ser uma doença, pode ser uma deficiência, alguma coisa que vai limitá-lo. Tá? Aí o espírito questiona, né, se há uma possibilidade de aliviar um pouco, ele está achando meio pesada a coisa. Então, é informado para ele que se ele tomar uma mediunidade por empréstimo e exercê-la bem, pode ser aliviado. Tá? Então, veja, gente, que é uma troca. É uma mediunidade que está fazendo uma troca. Tem a palavra se. Se bem exercida, então a troca está confirmada. Muito bem. O espírito, né, que vai reencarnar, ele se compromete a uma causa em troca de alguma coisa. Não cumprindo, o problema surge. Aí deu para entender? E aí, o que acontece? Foi facultada como uma troca. Então, você exerce bem a mediunidade, ao invés de ter sérios problemas físicos. Tá? Vou repetir. Você exerce bem a mediunidade, ao invés de ter sérios problemas físicos ou mentais ou tal. Não foi uma troca? Tá. E aí, não exercendo, o que acontece? Os sérios problemas começam a aparecer. Por isso, muitos médiums, não exercendo a mediunidade, têm problemas. Junto, é? Hã? Alguém falou aí. Então, por isso, muitos médiuns não exercendo a mediunidade têm problema. Outros não, porque é uma mediunidade de compromisso. Esses, não exercendo, eles vão ter problema após o desencarne. Então, muitos dizem, isso é quase que geral, a mediunidade traz problemas. Não, ela nunca traz problemas. Ela é solução. Ela evita problemas, como nesse caso, o cara ia nascer com uma doença, com uma deficiência, e ele pegando a mediunidade, ele está resolvendo esse problema. Então, a mediunidade é para resolver, tá? Mas aqueles que têm o comprometimento
o não exercício que traz os problemas. Então, aqueles que têm a mediunidade de comprometimento é o exercício, ou melhor, o não exercício é que traz os problemas e não a mediunidade. Então, o que traz problemas é a pessoa não exercer. E aí voltamos a dizer que esse processo de comprometimento é comutativo, é uma troca, que às vezes é feito não só com a mediunidade, às vezes tem outras ferramentas, né, que a mediunidade oferece. Olha, tem isso aqui, você quer encarar isso aqui? Né? Então, é conversado. E a mediunidade é uma dessas ferramentas. Por isso que a gente tem que deixar bem claro por quê. Nós estamos falando, né, aulas sobre espiritismo e mediunidade. Então, essas situações têm que ficar assim bem claras na nossa mente. Se o Sérgio ficar com alguma dúvida, depois vai perguntando, pode perguntar muito. Quanto mais pergunta, mais a gente vai aprender. A gente, somos todos nós. Porque as perguntas, quando é respondida, às vezes tem pessoas que nem pensou naquilo e falou, puxa, é assim, assim, assim. Então, é muito interessante as perguntas e a gente agradece todos que fizeram e esses dois também, né? Que é o Sérgio e a... Como é que ela chama? Tem que ver lá. Ver o nome dela, que a aluno me ajuda aqui, né? É que o microfone está desabilitado, GG. Ah, dela? Tá de castigo. Nicole, é um nome assim estranho, Nicole. A Nicole que fez a afirmação. Então, a gente agradece aos dois, ao Sérgio e à Nicole. Bom, deixa eu me achar aqui de novo. Nicole. Bem, então essa eram as considerações que a gente tinha sobre aquela outra aula. E a gente já começa aqui na nossa 22ª. Então, existe uma frase, né, que é: de onde vim, fazer o quê, para onde vou? Parece assim uma frase até banal, né? De onde vim, fazer o quê, para onde vou? Tá? Quem já não ouviu essa frase? Acho que todos já ouviram essa frase, né? Mas quantos pararam para refletir sobre ela? Mesmo a pessoa religiosa, né, acha que nem precisa pensar nisso, né? Já sou religioso, mas sempre é bom a pessoa refletir, porque se ela começa a estudar, cada vez ela vai conseguindo responder esta frase de uma maneira melhor. Então, parece assim uma frase banal, mas ela é muito interessante. E essa frase, ela já se encontra com uma mensagem de Chico Xavier, onde ele diz o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, veja, quando a gente ouviu lá fazer o quê, né? De onde vim fazer o quê? Ah, mas eu só vi hoje essa frase aí, eu estou com 60 anos e tal, como é que eu vou fazer agora? Aí entra a frase do Chico, né? Que a pessoa pode recomeçar e fazer um fim legal, né? Porque o que foi feito não dá para apagar aquele começo. Soube agora, é tempo, sempre é tempo.
A situação atual que nós estamos vivendo, eu não vou falar da pandemia, eu vou falar antes da pandemia, para a gente poder entender, e depois, no pós-pandemia, a gente já está com um material na cabeça, sabendo o que a gente vai fazer. Então, a situação ela é muito delicada antes da pandemia. Porque em nenhuma época o homem foi tão estimulado, tentado, coagido a usufruir da vida material como nos tempos atuais, porque é tudo que a pessoa, e a gente estava até conversando isso antes, no início, né? Tudo é eletrônico, é celular, é isso, aquilo. Então, não é como dizia o pai, né, da Solange, não é como na minha época, que a pessoa saía as pessoas conversando, né? E não tinha nem telefone, a gente tinha, né? Os telefones tinha só em locais comerciais. E a gente tinha que ir no bar para telefonar. Que tempo bom, hein? Não tinha um celular ali para escravizar a gente. Coisa boa, né? Muito bem. Então, isso está muito forte nos dias atuais. E as pessoas, né, grande parte das pessoas, elas querem essas situações materiais sem pensar em escrúpulos morais, aquela lei do tudo pode, né? A pessoa luta por aquilo desesperadamente, né? Então, existem assim, aqueles apelos imediatistas que vão infestando a nossa mente. Então, de repente, a gente começa... A gente nem gosta de uma coisa, mas aquilo penetrou tanto que a gente começa a querer aquela situação. Tá? E os valores reais da vida acabam sendo trocados, né? Completamente trocados, por vantagens, né? E principalmente aqui no Brasil, né? Onde a maioria das pessoas, um quer ter vantagem em cima do outro. É muito forte isso. E não importa o meio usado. Esse que é o problema. Não importa o meio usado. Tudo é feito de uma maneira para a pessoa levar vantagem. Então, tudo isso vai nos mostrando que o homem caminha dormindo, né? E ele caminha dormindo para uma finalidade que o despertar seria a felicidade, mas ele continua dormindo. Quando nós estamos no estágio primitivo, e muita gente leva esse estágio primitivo depois para o planeta atual, que é o Provas e Expiações, os problemas de consciência se tornam muito simples. Por quê? O bem é para ele, para esse homem primitivo, ou que ainda pensa primitivamente, o bem é para ele o que traz vantagem, tá? Satisfação. O mal é o que acarreta o prejuízo ou o sofrimento, né? Simples assim. O bem é só o seu bem e o mal é só o seu mal, tá? Aí não está envolvendo ninguém, é só ele. Quanto mais primitivo o ser tanto mais ele está fechado no seu egoísmo, no seu egocentrismo. A ética, né, que diz na nossa consciência aquelas advertências, né, quando a gente está fazendo as coisas erradas, prejudicando o outro, o primitivo não ouve. Ele ouve só o que é do seu interesse. Então, uma vez um missionário perguntou para um selvagem: por que você não cria uma vaca para você, ao invés de roubá-la do vizinho?
E aí ele respondeu, eles são selvagens, né? Porque dá menos trabalho. Furtá-la, ela já está prontinha. Caso contrário, eu preciso criá-la e vou ter um trabalho imenso, né? Então, a gente tem que focar muito bem para o primitivo, para o selvagem, o pensamento, né? Se não é igual de agora. Então, na lógica, né, do primitivo, ele só entendia a sua vantagem particular e imediata. Então, não existia razão para ele procurar um outro caminho, porque ele estava se dando bem daquela maneira. E ele não pensava num caminho assim mais justo, mais honesto. E aquilo estava muito bom para ele. Por que, então, não furtar em vez de trabalhar? Esse é o grande dilema, né? Por que a gente não rouba em vez de trabalhar? Trabalhar dá muito trabalho, né? Então, hoje, fazer esquemas para ludibriar, prejudicar o próximo, levar vantagem, isso é muito forte, né? Por quê? Trabalhar exige horário, existe acordar cedo, uma série de detalhes, né? Bater cartão e muita obrigação e responsabilidade. Ao passo que furtar é só um risco, né? Se a pessoa não for pega, ele já se deu bem. Então é por isso que hoje a gente vê muita gente nesse processo. Pensando assim, existem milhares de formas, né, de esquemas para as pessoas exercer isso, não trabalhar. Desde a pessoa pedir esmola, isso, gente, tem muitas pessoas que falam em julgamento. Não pode julgar, isso não é julgamento, isso são parâmetros, análise. Tá? Julgamento é uma outra coisa que talvez numa próxima a gente possa esmiuçar o que é julgar, né? Que Jesus falou, não julgue para não serem julgados. Isso é uma coisa maravilhosa que ele falou. Não tem nada a ver com isso que a gente está falando. E às vezes a gente está falando sobre isso e a gente ouve as pessoas falarem, não julgue para não ser julgado. Não tem nada a ver, são análises. Desde que a gente levanta, a gente está se analisando, a gente está analisando, por exemplo, as amizades de um filho pequeno, está julgando. Você tem que privar ele de certas situações, não tem? Ele é pequeno, ele ainda não entende, porque vai chegar uma hora que é a escolha dele. Então, tudo que for feito agora, talvez seja benefício para ele. Então, essa palavra julgar, ela se coloca desde que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Mas não é julgar, e sim analisar, fazer parâmetro e tudo mais. Muito bem. Então, eu estava falando aqui dos esquemas. Por exemplo, a pessoa pedir esmolas com a criança no colo. Mas como é que eu vou saber? Tá, mas esse é um esquema que pode ter pessoas necessitadas que fazem isso também. Mas a grande parte é um esquema, porque você vê uma pessoa com uma criança chuviscando, corta o coração, tá? Mas a gente está alimentando isso. Bom, muitas pessoas também se fazem de deficientes, e isso a gente já viu na televisão, né? Muitas vezes, né? A pessoa ali mancando, fazendo um monte de teatro, e daqui a pouco pega o seu carro e vai embora. Ela está pedindo esmola. Então, a gente está fomentando isso, né? A gente está ajudando esse processo. E aí,
Depende do poder da pessoa, ela vai conseguir aqueles esquemas mais elevados, né? Que aí a gente vai chegar em político, então vamos parar por aí. Eu particularmente, eu sempre achei esse negócio do pessoal tomar conta de carro uma bobagem super lucrativa. Isso é opinião minha, não é da doutrina. E acho que isso deveria ser permitido apenas para pessoas deficientes e idosas. Aí vão me perguntar, mas o deficiente não pode correr atrás do ladrão. Mas nem que o cara for do UFC, ele não vai correr atrás do ladrão, porque nem está olhando o carro. Ele apenas vai receber, né? E se ele não receber, tem uns que vai lá e risca o carro. Então, quando a gente está dando dinheiro para um tomador de conta de carro, que se chama flanelinha, a gente também está ajudando isso a ser um pouco mais forte. Então, veja bem, fazer o bem é muito difícil, porque se a gente não pensar em certas consequências, a gente está só querendo ficar livre, né? Por exemplo, o cara vem, me arruma um lugar para mim parar, porque eles tomam conta da rua, eu dou R$ 1 para ele, resolvi o meu problema, não resolvi o dele, porque ele vai se acostumar tanto com isso que ele nunca mais vai querer trabalhar. Tá? E eu tenho um exemplo muito interessante que aconteceu com meu sobrinho. Ele administrava esses barzinhos, né, que à noite põe aquelas cadeiras tudo para fora, tal, música. E ele fazia a administração do barzinho. Aí ele ficou sem office boy. Como tinha um flanelinha na redondeza, ele falou assim, puxa, eu vou ajudar esse rapaz, né? Ele está sempre aí trabalhando e tal, eu vou ajudar ele. E chamou o flanelinha e falou assim, olha, eu estou precisando de um office boy aqui, você não quer pegar essa vaga? Aí o rapaz caiu na risada. Por quê? Ele falou o seguinte, para mim ganhar salário mínimo, e o salário mínimo não está tão baixo assim, né? Para mim ganhar salário mínimo, aqui eu ganho muito mais e fico numa boa aqui, não tem horário, não tem nada. Vê, gente, vê como é importante as nossas atitudes, né? Esse rapaz não quer trabalhar, mas estão oferecendo o quê para ele? Dignidade, né? Registro em carteira, uma aposentadoria futura, uma situação honesta, tá? E por quê? Tomar conta do cara, ninguém toma conta. E geralmente a pessoa tem seguro, tem isso, tem aquilo, não está precisando daquilo. Ela só vai dar o dinheiro porque ela tem medo de ser danificado o carro dela. Aí vocês vão perguntar, mas e você, o que você faz? Eu não paro onde tem flanelinha. Eu simplesmente não paro. Porque se for um deficiente, se for uma pessoa idosa, tem que se virar, não tem? Então, eles começam a fazer isso. Aí, gente, eu acho que é legal, né? Porque o idoso, muito idoso, ninguém vai aceitar ele mais, né? O deficiente, hoje se aceita, mas depende, não é tão fácil assim. Então, deixaria essa situação para esse pessoal. Aí, tudo bem. Caso contrário, a gente está estimulando, está querendo a palavra não achava, estimulando a esse pessoal continuar cada vez mais, porque é uma mordomia. Tá bom. Isso são vivências, né? Vivências que a gente vai vendo e a gente não pode, eu estou fazendo o bem, fazer o bem não é assim, né? Eu lembro de uma pessoa lá da fraternidade do próprio Zanarotti,
que ela estava contando que estava chegando o Natal e falavam tanta coisa, que eles se emocionaram tanto. E era um casal, eles tinham uma Brasília, já faz muito tempo, né? E aí eles encheram a Brasília lá de mantimento, de refrigerante e alguns brinquedos, coisas assim, e foram para uma favela. E olha que isso faz tempo, se fosse hoje, tinham matado ele. Chegando lá, o pessoal vem correndo, né? Lógico, vem correndo para pegar as coisas. E em 5 minutos acabou tudo. E aí veio mais gente. Como não tinha, eles começaram a passar perigo de vida. Por sorte, tinha um lá da favela mais esclarecido e foi segurando a situação e falou para eles, olha, área, desaparece daqui. E eles foram embora, assim, chateado, a gente estava querendo fazer o bem. Gente, tem que saber fazer o bem. Não é assim. Tá? Tá dando para seguir? Muito bem. E são duas situações onde as pessoas às vezes acham assim, eu não vou me envolver com isso, paciência, eu não vou me envolver. Tá bom. Uma vez eu parei num semáforo onde tinham 5 carros na minha frente. Eu sou um cara desconfiado. Veio um homem engravatado, mas ele estava bem vestido. Gravata, terno. Ele veio correndo assim em cima do carro e falou assim para mim, eu fui assaltado, me levaram o carro, me levaram tudo, documento, dinheiro, estou apavorado. Eu preciso chegar em casa para assustar os cartões. Você não pode me ajudar um dinheiro para me pegar um táxi? Foi lógico, né? Ajudei o cara. Quando eu passei o semáforo, eu falei, caí num conto. E realmente era um conto. Você vê como que é os esquemas. E aí a pessoa fala assim, mas eu só dei R$ 5. Não interessa. Se você puder evitar, evita. Para que a gente consiga diminuir isso. Porque se não está dando certo, vai diminuindo. Mais um, para terminar essa parte. Teve uma moça na rodoviária, vê como é que é os esquemas, né? Então, no sentido do embarque do metrô, vou eu passando e a moça falou assim para mim, poxa, a minha mãe perdeu os documentos, ela tinha uma viagem aqui e ela ia viajar de graça. Como ela perdeu os documentos, ela precisa pagar, ela precisa ir hoje de qualquer jeito. Sabe, aquilo não me entrou bem, eu olhei assim, passei direto, peguei o metrô e fui embora. Na semana seguinte, eu passei no mesmo local, tá a moça lá de novo, gente. Aí aquele negócio, se dane, não. Eu fui lá, chamei o segurança, expliquei para ele. Falei, eu passei a semana passada, ela está com a mesma conversa. Não, eu vou lá resolver. Tá, eu fui embora, não sei o que aconteceu. Mas são coisas que a gente não pode lavar as mãos, né? Temos que diminuir isso, não só reclamar. E aí, no meio de tudo isso, aí a pessoa fala, pô, mas essa aula hoje é um baixo astral. É para a gente entender, porque nem Rui Barbosa entendeu. E a célebre a mensagem dele hoje é muito forte, né? Hoje é muito forte o que ele falou. Ele diz o seguinte, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra e de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Não é bem, não é bem a atual circunstância nossa, a atual situação?
É mais ou menos por aí, né? Aí a gente consulta a Epístola de Paulo, né? Paulo de Tarso. Capítulo 5, versículo 14. Diz o seguinte: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Quem são os que dormem? Quem são eles? Muitos daqueles que dizem uma palavra que já caiu de moda, né? Mas o pessoal ainda acha que está em moda. Sextou, né? Sextou, se referindo que chegou na sexta-feira, então podemos bagunçar geral, que agora só vamos trabalhar na segunda. Mas já caiu da moda o sextou, agora nós temos o quartou, quintou. Infelizmente é a verdade. O fim de semana está começando cedo, gente. Começando às vezes na terça, na quarta. Esse é o fim de semana. Às vezes só o domingo, não, só a segunda que não é fim de semana. O resto é tudo fim de semana. Então o pessoal fica esperando esse fim de semana e só se fala em churrascada, cervejada, o tal do narguile, né? Aquelas músicas que o pessoal fala, você é do tempo não sei do quê. Não, nós somos no tempo que existia músicas, né? Hoje as músicas é uma gritaria fazendo apologia ao quê? Ao sexo. A polícia ia até a mulher. E a mulher fica lá dançando e os caras, ó, metendo o pau na mulher. Gente, está dormindo ou não está? Né? E aí a gente tem uma relação de situações que não vamos entrar, nem vamos falar naqueles, né, os moribundos do celular. Não vamos falar deles. As pessoas acabam vivendo como um robô, né, conforme as regras que são lhe impostas. Tá? Ela acaba não tendo mais noção do que ela quer. Ela vai fazendo o que os outros querem. E uma grande massa se afirma religiosa. Né? Muita gente, eu sou religiosa e tal, mas caminha como se fosse sonâmbula, simplesmente conduzida pelos outros. O que os outros falam, vai fazendo. Né? E essas correntes são daqueles espertos, não despertos. Existe uma diferença tremenda no esperto e no desperto. Muito bem. Esses espertos, o que eles fazem? Eles fazem uma religião luxuosa, né? Um meio de vida, um comércio. E o pessoal está ali, estimulando, está ali estimulando. Porque não está nem pensando. Né? E outros se desculpam, né? Dizendo que hoje não se precisa mais de religião, né? Eu faço as minhas orações e tudo bem. Ou então o outro fala, eu sou espiritualista e universalista. Mas o que é isso? Nem ele sabe, né? Como não existe uma doutrina espiritualista universalista, porque é um cômputo geral, a pessoa não faz nada, tá? E fala que é isso. Ou então faz aquela miscelânea e acha que é uma religião. E aí, vê como que as coisas. Uma mulher estava numa prisão. E aí tem aquelas pessoas que vão, acho que pessoas de todas as religiões frequentam as prisões, né, para dar aquela palavra de consolo. Então perguntaram assim para a mulher, qual é a sua religião? Ela falou assim, olha, aqui, como eu tenho muito tempo, eu sou evangélica. Mas quando eu sair daqui, eu vou voltar a ser católica, que é mais simples e exige menos tempo.
Isso aí é verdade, eu não estou inventando não para pôr essas religiões no meio. Isso foi uma tipo de uma entrevista que fizeram com as mulheres presas, né? Aí, isso aí, nossa, me lembra muito uma pesquisa que fizeram com macacos, que eu achei fantástico e se encaixa muito bem aqui, né? Tinha uma jaula muito grande, tinha uma escada e lá em cima tinha um cacho de banana. E puseram 5 macacos ali. O que aconteceu? O que foi mais ágil subiu lá a escada e pegou uma banana. E quando ele pegou a banana, os quatro que estavam embaixo receberam uma ducha de água fria, gelada, água gelada. Então os macacos ficaram achando esquisito. Aí o outro subiu para pegar a banana, aconteceu a mesma coisa. Os 4 que estavam lá tomaram aquela ducha. E depois de umas 4, 5 vezes que aconteceu isso, eles se tocaram, né? Que se subisse lá e pegava a banana, que caía água. Então, cada um que subia lá, pegava a banana e eles tomavam a ducha fria, quando o cara descia com a banana, eles batiam no cara, no macaco. Né? Batia. E, então, o que aconteceu? Chegou uma hora que ninguém mais subia lá, porque sabia que se subia para pegar a banana ia apanhar. O que fez os pesquisadores? Tiraram um macaco e puseram um macaco que não sabia de nada. Né? A primeira coisa que esse macaco novo fez foi o quê? Foi pegar a banana. Quando ele pegou a banana... não, desculpe. Quando ele tentou subir a escada, os outros 4 já seguraram ele, não deixaram ele subir. Né? E bateram nele. Por que estão me batendo? Ele não entendeu muito bem, mas ele ficou na dele. Numa outra ocasião, ele foi tentar subir, fizeram a mesma coisa, seguraram e bateram. E aí, os pesquisadores foram colocando macaco novo e deixava sempre 5, tirava um e punha um novo. Sempre o novo ia querer subir a escada, os outros não deixavam e batia nele. Até que chegou uma hora que os 5 macacos eram novos, nunca tinham visto a ducha fria, mas qualquer macaco que fosse subir a escada, eles seguravam o macaco e batia. Você entendeu? Aí o pesquisador falou, se fosse perguntar para o macaco e ele respondesse, mas por que vocês batem no macaco quando ele vai subir a escada? O macaco ia falar, eu não sei, mas a coisa sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, o que é isso? Dormindo. Né? Isso acontece para a gente porque a gente está dormindo. A gente faz coisas que nós aprendemos há milênios. Né? São religiões de milênios, ainda está enraizada na nossa cabeça. E a gente continua fazendo sem pensar. Por isso que eu falei no início que aquela frase era muito interessante e a gente está sempre pensando nela. Porque mesmo a gente hoje, não, eu frequento isso, eu frequento aquilo, eu frequento a igreja, eu frequento um centro, de repente a gente está repetindo coisas de 1000 anos atrás, que ainda está na nossa cabeça, porque a gente não se atualizou com consciência. Quando a gente se atualiza com uma consciência forte, aí sim a gente deixou aquela coisa antiga para o outro lado. Mas enquanto a gente não se conscientizar, a gente vai sendo levado. Não, a fila é essa, você está naquela fila, você não sabe nem por quê. No Antigo Testamento, então aí vamos ver essas religiões, né? Porque tem muita coisa na cabeça da gente e a gente ainda não conseguiu tirar.
no tempo de Moisés, né? Tempo de Moisés, o tempo de Jesus é 2000 anos, Moisés é mais de 2000 anos, então são 4000 anos. Foi dito o seguinte: Moisés, para ser atendido, ele dizia o que ele precisava colocar em prática, ele dizia que era Deus que falou para ele, porque se ele não falasse isso, os judeus não obedeciam. Era um povo muito rebelde, né? 4000 anos atrás. Então, tem a frase, né, que o Moisés disse: o seu povo deve purificar-se lavando as mãos e os pés, ao se aproximarem dos altares, e também antes das refeições. Então, gente, será que a gente precisa ser religioso para lavar a mão? Vamos esquecer a pandemia, hein? Antes. Será que a gente precisa ter uma religião para lavar as mãos, para lavar os pés, para lavar a cara, escovar os dentes? Não precisa, né? Isso aí é higiene. Mas, naquela época, precisava. Então, era uma coisa simples de fazer, né? Não exigia sacrifício. E os fariseus, eles adotavam isso assim, de uma forma muito veemente. Isso e outros atos exteriores. Eles se pegavam muito nisso, a ponto de discutir, né, depois, na época de Jesus, discutiram sobre isso. E são coisas assim muito gravadas na mente dos fariseus. De repente, a gente foi fariseu também, ou se não foi, nós vivemos nessa época e foi ficando, foi cristalizando esses ensinamentos que não levam a nada. Então, conta-se que, num certo dia, perguntaram para o Buda: o senhor é Deus? Ele falou, não. O senhor é um anjo? Ele falou, não. Aí falaram assim, mas você é tão nobre, tão puro, né? Tão fulgurante. Indagaram ele. E ele calmamente respondeu, talvez, porque eu sou desperto. Lembra que a gente falou lá naquele início? Desperto e não esperto. É uma diferença assim daqui, num planeta assim bem distante. Então, a doutrina espírita, ela propõe esse despertar para a gente começar a trocar o velho pelo novo. As instruções, os esclarecimentos novos. Porque quando a mente está cheia, é igual um guarda-roupa, não cabe nada, né? Então, a gente tem que ir esvaziando para colocar novas. Muito bem. Deixa eu só dar um pulinho, que eu estou vendo que já é 9 e pouco, né? Então, a gente verifica que o mundo está cheio de sonâmbulos. A maioria, infelizmente, sonâmbulos. Semiconscientes. Gente hipnotizada. O pior é que penso que estão acordados. Acontece a mesma coisa quando a pessoa desencarna, não sabe que desencarnou, continua aqui na Terra zanzando, achando que está viva, né? Aliás, achando que está encarnada, mas na realidade já desencarnou. É o espírito que está passeando por aqui. Então, acham que estão acordados. E isso é um problema, pois quando a dona morte bater na porta, o pessoal vai ficar perdido no astral, como eu acabei de dizer. Então, aquele desperta tu que dormes, quer dizer, abre os olhos, vê o que é real e não ilusório, porque, sabe, é lógico, a gente deve se divertir, a gente
tem que ter o lazer e tudo, mas esse negócio de sextou, quintou e quarta-feira ou, né, fica praticamente a vida toda o pessoal só focado nisso, né? Então, abra os olhos. Isso já foi falado há quanto tempo atrás? Levanta-te dentre os mortos, isto é, sai da procissão daqueles que não querem as coisas úteis. O Cristo te iluminará, colherás do que plantou. Jesus sempre trabalhou em favor daqueles que se esforçam para crescer moralmente. E aí, a gente vai finalizar aqui com uma situação, e essa situação é longa, vou ver se eu consigo colocar ela. Senão a gente dá uma parada, vamos ver como é que dá. No Evangelho de Lucas, existe uma passagem do cego, de um cego de Jericó. Jericó é uma cidade lá, né? Segundo Lucas, perto de Jericó havia um cego assentado no caminho, né? E mendigava. Lógico, ele era cego. Ao ouvir passar uma multidão, o cego perguntou o que era aquilo. Aí responderam para ele, porque tinha outros também mendigando, tinha cego, tinha surdo, tinha pessoas doentes que ficavam ali pedindo esmola. Então responderam para ele, Jesus de Nazareno está passando. Imediatamente o cego clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o povo que passava atrás de Jesus, né, começou a repreender o cego, dizendo, se cala, você está atrapalhando aqui a nossa concentração. Mas ele não ligou, ele clamava cada vez mais alto, né? E sempre falando a mesma coisa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tanto era o que ele clamava que Jesus parou e mandou que trouxesse aquele homem. E como Jesus sempre fazia, ele perguntava o que a pessoa queria. E aí Jesus disse, o que queres que eu faça? E o cego falou, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse, então veja, a tua fé te salvou, vás e não peques mais. E ele começou a enxergar. E o que ele fez? Ele começou a enxergar e a seguir Jesus. Tá? Então, parece assim uma historinha que acabou, né? Que acabou. E a gente refletindo, a gente vê como é grande essas histórias que são contadas, né? Que conclusões que a gente acaba chegando. Então, veja, Jesus, para a gente situalizar a coisa, né? Jesus tinha acabado de deixar a cidade de Pereia, atravessando o Rio Jordão a uma curta distância do Mar Morto, e começou a subir em direção a Jerusalém, né? E aí depois ele ia ser crucificado. Jericó, que é essa cidade, ela estava situada nesse trajeto. E como ela estava próximo da Páscoa, havia assim, um fluxo de gente muito grande. Por isso, né, que esse pessoal, eles já costumavam ficar ali. E nessa época juntava assim mais pobres, né, para pedir esmola. E conta-se que foi a única passagem de Jesus por Jericó. A única oportunidade da vida de Bartimeu, que era o cego. Por quê? Sem enxergar, ele se interessou pelo acontecimento. Era um acontecimento novo.
Ele se interessou, queria saber o que estava acontecendo. Disseram Jesus, a sua comitiva. Ele podia ter blasfemado, né? Falado para Jesus, você não olha para a gente, passa aqui, nem olha para a gente, xingar. Podia ter feito uma série de coisas. Mas ele foi manso, humilde, apenas gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quem falava essa frase é porque conhecia Jesus, filho da linhagem, né, de Davi. Então, foi alguma coisa que ele fez contínuo, ele não parava. Enquanto não mandaram chamar ele, não parou de gritar. E aí, em certa ocasião, Jesus disse algumas frases onde disse, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá, pedi e obtereis. Mateus capítulo 7, versículo 7. Essas palavras foram super deturpadas, né, por conveniência, para ganhar dinheiro, para fazer isso, fazer aquilo. Mas também essas 3 frases são muito importantes, que um dia a gente também entra mais minuciosamente. Mas a gente, como está falando aí de Bartimeu, o cego, ele fez essas 3 coisas. Buscar e achareis. Ele buscou perguntando, o que está acontecendo aí? Batei e a porta se abrirá. Ele bateu na porta como? Gritando. Pedi e obtereis. Ele pediu. Chegou a Jesus e pediu e obteve a cura. Então, às vezes nós podemos estar pedindo a Deus algo, né? E a multidão nos faz parar. A gente está ali, né, concentrado para pedir para Jesus, mas a gente vê a multidão, fica com vergonha, né? E essa multidão, ela pode ser uma série de situações, né, que que vai nos impedir de chegar até Deus, inclusive as situações que a gente tem na cabeça antigas, né? Estão enraizadas, crenças antigas, nos impede de chegar até Deus. Então, a gente fala que é a multidão. E veja, quem chegou até Jesus não foi uma pessoa que estava na multidão ali atrás de Jesus, e sim um homem que estava à beira do caminho, tá? À beira do caminho. E olha aonde chegou a persistência desse homem. Ele conseguiu fazer Jesus parar. Ele conseguiu fazer Jesus parar. E mais lindo ainda, a multidão também parou. Jesus parou, a multidão estava atrás, também parou, e parou tudo, né? E que nem se diz, parou o trânsito. Todos pararam. E a primeira atitude, aí voltando, né? Ele gritando, Jesus parou e mandou buscar ele. Quando ele viu que Jesus ia atender ele, a primeira coisa que ele fez, ele tinha uma capa, e essa capa, segundo os historiadores, diz o seguinte, que o Império Romano dava essas capas, né, para cego, para esses que precisavam mesmo pedir esmola. Então, com aquela capa, eles tinham uma autorização para pedir esmola em qualquer lugar. Ele, quando viu que Jesus ia atender ele, que mandou chamar ele, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa para trás, porque ia atrapalhar ele para andar, jogou a capa para trás e foi correndo para Jesus. Muito bem. Aquela capa era o único meio de sobrevivência de Bartimeu, porque sem ela ele não podia pedir esmola.
mas ele não hesitou, tá? Porque a capa simboliza o quê? As coisas antigas. E ele queria algo novo, como a gente tá falando desde o início, né? Algo novo, como a doutrina espírita, que foi a religião mais nova, né? Que tem, a doutrina. Não falar religião, a doutrina. E aí ele jogou a capa para trás e foi para o novo. E aí o que acontece? Ele podia chegar para Jesus e falar o seguinte: eu queria a cura dos meus olhos, mas eu queria também um dinheiro, porque eu vou ficar sem pedir esmola. O Bartimeu, como ele era cego, ele não sabia fazer nada, né? Ele nunca tinha trabalhado. Então, ele ia viver do quê? Né? Mas ele não pensou nisso, ele pensou numa vida nova. Jesus não ia sustentar ele. E Jesus logo foi crucificado. Então, é aquela coisa que às vezes a gente quer fazer e vai deixando para depois, para depois, para depois. E aí, algo divino aconteceu. Quando o cego Bartimeu de Jericó abriu os olhos e enxergou quem que estava diante dele, Jesus. Então, nós estamos com os olhos espirituais fechados. Mas no momento que a gente abrir, a gente vai ver Jesus, né? E o Bartimeu estava preparado para esse momento. Ele fez tudo certo. Será que nós vamos estar? Né? Porque a gente sempre acha que os recursos da gente são insuficientes, né? E a gente sempre fica esperando ter um recurso necessário. Quando a gente iniciou o núcleo, a gente também ficou preocupado com aluguel, né? E outras coisas. Será que vai dar? Será que não era melhor a gente ter recursos na mão, né? Ter uma sede própria, né? Alguém doar uma sede para a gente, mesmo que fosse pequenininha, para começar, mas não queria o aluguel. A gente ficou preocupado. Mas a gente já está lá há 5 anos, né? Nessa luta. Está difícil, muito difícil, ainda mais nessa época aí. Mas a gente está conseguindo levar, né? Graças a Deus estamos conseguindo levar. Jesus, quando fez a multiplicação dos pães, ele não perguntou quantos pães precisamos. Eram milhares, né? Ele perguntou assim: quantos pães temos? O que interessava era o que tinha. Quantos peixes temos? E aí ele fez a multiplicação. Porque tudo é o primeiro passo. E esse primeiro passo, às vezes, ele é tímido, né? A pessoa, quando está querendo se decidir, alguém fala uma coisa, a multidão fala alguma coisa e ela para por aí. E continua à beira do caminho. Tá? Sempre que a gente está focado na nossa vida, a gente está à beira do caminho, porque é um lugar assim bem acomodado, né? E o gesto mais importante de Bartimeu foi lançar a capa para trás e ir para Jesus. Talvez até por isso ele tenha recebido o milagre de voltar a enxergar. As capas são as aparências, né? A gente costuma se esconder atrás das capas. E a gente vai finalizar aqui com 2 capas que se tornaram decisões assim fantásticas, né? Paulo de Tarso perseguiu os cristãos e quando estava na estrada de Damasco perseguindo os cristãos, Jesus, que já tinha desencarnado, apareceu na frente dele com um brilho que deixou ele cego. E aí Jesus disse:
Não falou Paulo, falou Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo literalmente caiu do cavalo. Ele tinha uma capa de riqueza, né? Era o poder de Roma. E ele teve que tirar a capa para diminuir e o Bartimeu para crescer. Vê como é interessante? Bartimeu levanta, solta a capa. Paulo cai do cavalo e perde a capa. Tem hora que sai aqui, a gente precisa dar uma arrumada aqui, né? Tá bom. Então, deixa eu dar uma puladinha aqui. Como a gente disse, o Bartimeu não tinha profissão nenhuma. Não sabia fazer nada. E ele assumiu aquilo lá. Tá? Ele não pensou em usar, que nem nós, né? Eu vou usar o branco para encontrar paz. Eu vou comer lentilha para ficar mais rico, ou para ficar rico, né? Ou então pular 7 ondinhas. Não. Naquele momento, ele foi para o novo. E quando a gente não está focado, né? E acontece assim uma situação bacana, que ele viu Jesus. E na mesma hora ele pediu o que queria. E se acontecer isso para nós, às vezes a gente vai começar lá com uma lista. Espera aí, Jesus, que eu estou com uma lista aqui. É bom, eu preciso disso, disso. Quando você vai ver, Jesus nem está lá mais. Né? E é tipo assim, o cachorro, quando passa um carro, às vezes ele sai correndo atrás do carro. Aí o carro para, ele para também e ele não sabe nem por que ele estava correndo atrás do carro. Ele vai embora. Então é assim, à beira do caminho. E aí, gente, eu precisei dar uma puladinha aqui. É o que a gente chama para o novo, né? É o que Jesus prometeu para a gente, que era o Consolador. Que viria um Consolador para, em nome dele, ensinar todas as coisas. Então, veja, ensinar é porque ele não tinha ensinado, não deu tempo. Então, vinha ensinar, quer dizer, são coisas a mais, que seriam acrescentadas. E também fazer vós lembrar de tudo que foi dito, de tudo que eu disse, Jesus, né? De tudo que Jesus disse. Por que ele falou isso? Porque já tinha caído. Ele sabia que ia cair no esquecimento. Então, em 18 de abril de 1857, depois de um trabalho minucioso, um trabalho de garimpagem, né, o Allan Kardec, que era até certo ponto cético, pois ele só acreditava nas coisas que era provada, ele concluiu a obra que viria mudar o mundo, não porque tudo que ele falou seria novo, porque ele estava popularizando esse novo, né? Que é o Livro dos Espíritos, que foi a sua primeira obra. Então, ele estava lançando isso e estava iniciando, né, o que Jesus prometeu para todos nós, o Consolador prometido, porque a doutrina espírita ela é realista, muita gente não gosta porque ela é realista, tem assim religiões que são assim mais, como se diz, ilusórias, né? Mostra assim uma ilusão que depois a gente vai ver que não é aquilo. Não que essas religiões façam isso por mal, não. Às vezes a pessoa se encontra assim tão perdida que aquela ilusão naquele momento é uma maravilha para ela se recuperar, tá? Mas é algo que tem que ser trabalhado porque senão ela vai ter uma decepção tão grande
nessas ilusões que aí não vai valer a pena, tá? Então, o que acontece? Terminando, a gente se reporta, né, ao que Rui Barbosa falou. E ele falou cheio de razão, né? Falou naquela época, se ele estivesse vivendo agora, talvez até esteja vivendo em outro corpo, o que ele ia falar? Né? Então, ele falou uma verdade fantástica. Só que, como eu falei, a gente tem que procurar mudar à medida da nossa possibilidade. A gente não pode mudar o mundo, né? A gente tem que mudar primeiro a nós mesmos, mas sempre que a gente tiver a oportunidade de não estimular as coisas erradas, já estamos ajudando a mudar o mundo. E aí, quando o Rui Barbosa fala tudo isso, que a gente acha que é isso mesmo, e tem hora que a gente se desanima completamente, Jesus só falou uma coisa que se refere a isso. Que te importa a ti? Segue-me tu. Vê que coisa, não chega nem a ser uma frase, aqui algumas palavras. Que te importa se o teu próximo está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo? Se você não puder fazer nada, segue-me tu. Se você puder fazer alguma coisa, faz. Mas se você não puder fazer, segue-me tu, esquece. Porque quando a pessoa não pode fazer, não adianta ela ficar com aquilo na cabeça. Não, mas essa política, isso, aquilo, aquilo. Quando vai votar, procura votar de uma maneira menos mal possível. Né? E depois tem jeito. Depois que o cara entrou lá, não tem mais jeito. E às vezes ela votou porque quer votar contra esse, não sei o quê, uma série de coisas. Não. Que importa isso que você não pode mudar? Segue-me tu, segue Jesus. E hoje, o melhor caminho que nós temos, pode ser que venha aparecer outro, mas hoje o melhor caminho é a doutrina espírita. Então, gente, falei hoje, acabou. Chama a chefe aí. Chefe? Eu estava sem áudio, GG. Assim não dá. Vou ter que repetir tudo? Hã? Não, Vou ter que repetir tudo? não, pode deixar. Eu quis dizer que Bom. estava sem áudio, mas agora eu já voltei. A Aninha tinha me cortado. Aninha, você é demais, hein? Tô terrível hoje. É. Bom, então muito bom, GG. Parabéns pela sua palestra. Espero que o pessoal também tenha gostado, né? E vamos ver se temos perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Que aqui tá um silêncio só, GG. Também. Acho que eu falei demais hoje. Você falou, né? Nossa. Eu quero, Lu. Vai, pergunta então. Bom, então, obrigado, GG, né, pelas palavras de hoje, né? E assim, para mim, a questão de ser médium ainda é bastante confuso, né? Quando se diz todos somos, porque eu trabalho, né, na oficina tem já mais de 6 anos, mas vim da religião católica, né? Então, o que eu faço lá, faço com muito amor, né? Mas eu não me considero uma médium, porque existem pessoas lá com muito mais, né, capacidade e vivenciamento da doutrina do que eu, né? Então, assim, essa questão ainda de ser médico, mesmo porque
até onde eu sei, tem que estudar, né? Acho que é 5 Certo. anos aí de estudo. Então, e eu nunca fiz esse estudo, né? Nem sei se ainda vou ter possibilidade de fazê-lo. Mas então ainda fica essa dúvida para a gente, principalmente que vem de uma outra religião, né? A questão da mediunidade, porque até então eu tinha medo de espírito, até tempos atrás, entendeu? Então, assim, foi muito novo, né? Foi depois da morte do meu pai que eu comecei a frequentar, né? E hoje, sim, me sinto completa dentro da doutrina, aprendendo tudo, né? Ainda, né? Ainda mais agora com vocês. Mas essa questão da mediunidade ainda fica assim, será que eu sou? Será que eu vou ser? Será que eu vim para isso? E, né, e não sei. Então, é bem complexo isso para mim ainda. Você falou que trabalha aonde? Na oficina de amor. Ah, É tá. BCR americana. É isso. Ah, tá. Na, na BCR americana. Então, você está lá há 7 anos? 6, 7 anos já que a gente está, desde o início, né, que começou. Então, dizem o seguinte, que existia um palestrante assim fantástico, né? Quando ele falava, ficava todo mundo até de boca aberta, de tão bonito que o homem falava. E tinha um anãozinho que não perdia uma palestra, né? E aí foi passando o tempo, desencarnaram os dois, e esse palestrante acabou passando pelo umbral, e aí depois conseguiu ir para o nosso lar. Chegando lá, quem que era o Cancan lá? Era o anãozinho. Então o palestrante falou, você era o meu aluno, como é que você está nessa situação? Aí o anãozinho falou, eu fiz tudo que você falou. Entende? Quer dizer, que o palestrante não fazia, ele só falava. E o anãozinho falou tudo. Então, você vê que não tem um médio excepcional, outro pequeno, outro grande. Não tem. De repente, surge das cinzas, né? Aquele que se achava tão pequenininho, ele está ajudando muito mais daquele que talvez se sinta, ou as pessoas acham que ele é muito grande. Então, não tem isso na mediunidade. A mediunidade é isso aí. A pessoa tem que... São dois aspectos. Trabalhar com amor, que você fala que trabalha, e estudar. Você está estudando, né? Eu não sei se você assistiu todas as aulas, mas estamos na 22ª. E Acho a que gente perdi procura só uma. fazer... então, a gente procura fazer um resumo, né? Porque justamente isso, a gente falou que era muitos anos, mas para dar condição para a pessoa continuar. Aí, se não der para continuar em escolas, né, do Espiritismo, continuar lendo os livros, porque aí já tem uma noção, né? E eu vejo, você sempre faz pergunta, isso é excelente. Tinha um homem lá da eubiose, cara, fantástico. Eu, infelizmente, peguei uma parte dele pequena porque ele desencarnou, chamava Carvalho. E ele falava assim, ele falava umas coisas assim que eu achava absurda, mas depois eu ia além e via que existia tudo que ele falava. E aí ele falava assim, se eu chegar aqui, ele era da Rádio Bandeirantes, o programa era de madrugada porque ele não tinha patrocínio, então de madrugada não precisava nem de patrocínio. E o pessoal gravava, e aí a gente ouvia depois. E aí ele falou assim, olha, se eu começar a falar aqui e você, quando eu terminar, você não tiver sem dúvidas, eu vou ficar aborrecido. Porque assim, quanto mais a gente vai estudando, vai aparecendo dúvidas, e se a gente não procurar esclarecer aquelas dúvidas, aí não adianta nada. Esclarecendo as dúvidas são como degrau, vai subindo e vai aprendendo. Então, eu acho assim que você está com muito interesse e você, amor no seu trabalho,
Tá ótimo, continua estudando, depois a gente vai passar os livros e continua. Maravilha, maravilha. Obrigada, Gigi. E lá na a Virna, né? A Isso, Virna, Catarina. É. a Virna, então, ela vai te orientar, né? A sua mediunidade e tudo. Vocês trabalham com a biocibernética, né? Isso, é. Então, tá maravilha, tá maravilha. Continua estudando, que você está no caminho certo, Ah, tá bom? obrigada. Obrigada. Muito bem. Eu estuda muito, hein? Tá bom. Tô lendo, tô lendo. Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Aproveitem, gente. Pois é, né? Acho que o pessoal já entendeu bastante, viu, GG? Porque não tem pergunta nenhuma. Ótimo, né? Se entendeu, tá bom. É isso aí. Acordaram, pelo menos? O pessoal está Acho acordado? que sim, né? Acho que sim, né? Tá, eu acho que assim, ó, não é a quantidade, né? Do tempo que a gente estuda assim. A gente tem que estudar todo dia, sempre nós vamos estudar, porque a gente vai evoluindo, a gente vai querendo aprender mais, mais, mais. Mas tem que ter qualidade, né? Né, GG? É. Eu não sei se a gente consegue pôr essa qualidade, mas a gente se esforça para isso, Porque a né? gente fala assim, nossa, eu vou fazer 5 anos de federação. Aí a pessoa assusta, ela não quer, né? É. Entendeu? Eu vou ser sincera, eu não fiz federação. E aí? E aí a gente não estudou? Estuda, só que aí se a gente tiver outros caminhos para estudar, tá bom também, né? É bom. É. Então é isso, minha gente. Então é isso, meu povo. Ninguém quer perguntar nada, estão tudo cansado, com sono. Então nós vamos encerrar por hoje. Pode ser, GG? Então? Pode. Qualquer coisa, coloca lá no site, no Só Zap. não, no grupo, é. Aí aqui tem uma gratidão, outra gratidão. Estão falando aqui em aulão para você. Parabéns. Então é isso aí. Então nós vamos encerrar por hoje, tá bom? Tá ótimo. Então tá. Então nós vamos agradecendo a espiritualidade maior, pelo amparo, pela luz, por tudo aquilo que nos foi transmitido na aula de hoje. Agradecer a todos os irmãos que participaram conosco, nossos irmãos de luz. Agradecendo a cada um que aqui também participou presencialmente. Agradecendo ao GG pela aula. E que possamos mais essa sementinha, que elas façam a gente pensar bastante, que esses dias a gente possa pensar muito sobre esse assunto e, como sempre, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende com amor e com muita luz. Gratidão a todos e que Deus abençoe a noite de todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Gratidão mais uma vez, fiquem com Deus e boa noite para cada um, tá? Beijão, um abraço. Tchau. Boa noite. Boa Tchau, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Ô, Daniel. Oi, Daniel aí. E aí, gente? Ai, ai.